mas existe uma demanda muito grande de novos serviços, né, de novas cidades, novos estados e até um novo modelo de contratação para as organizações sociais aí no forno para acontecer. É um desafio imenso, que é continuar crescendo, né, dentro dessa estrutura que a gente tem hoje, crescendo com qualidade, crescendo com foco, com determinação, entregando o melhor resultado, entregando a melhor assistência. Ele tudo começa numa licitação, né? Ali aquele frio na barriga, preparação ali do documento, não pode esquecer uma certidão. Uma maratona aqui. Verdadeira maratona que começa ali, desde a briga, se o edital está correto, se está escrito da forma correta, impugnações. O INTS, a gente muda muito. A gente já teve períodos muito difíceis, né, com os contratos, a gente tinha contratos muito pequenos. Hoje a gente é uma instituição bem robusta, eu acho que a gente ainda tem muito a entregar, o INTS ainda tem muito a crescer. Nos últimos 10 anos, a gente viu muita coisa acontecer no Brasil e no mundo. Se a gente puxar aqui pela memória, a gente viu aí 3 Copas do Mundo, a gente viu a renúncia de um Papa, o nosso país em ebulição social e política, mas a gente viu também uma coisa muito importante acontecer, que foi o crescimento do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, o INTS. Se a gente compara o que era o INTS em 2013 com o que é o INTS hoje em 2023, assim, um crescimento exponencial. E quem muito ajudou, quem muito contribuiu nessa maturidade, nesse crescimento do INTS está aqui hoje do meu lado para esse episódio especial do nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Léo Marques e esse é o Conexão INTS, o seu podcast sobre saúde, gestão e tecnologia, que hoje está aqui no episódio especial em áudio e vídeo. Então, se você está nos ouvindo pelo Spotify, pode correr no YouTube porque dá para nos assistir. Eu recebo aqui com muita alegria e satisfação nosso diretor de projetos, Fábio Finamori. Tudo Olá, bem, Fábio? Tudo bom? Tranquilo? Como vai? Tudo bom, Léo? Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Não é fácil conseguir espacinho na sua agenda, mas finalmente conseguimos. E esse episódio, a gente pensou ele para falar muito desse novo momento que o INTS está vivendo, de crescimento, de expansão, mas acaba também sendo uma celebração desses 10 anos que você está aqui no Instituto, né? Então vamos começar falando pela novidade, desse novo desafio que está aí nas suas mãos, que é a diretoria de projetos. Conta pra gente que diretoria é essa, quais são os objetivos dessa diretoria para o INTS? Olha, Léo, como você falou, é um ano de celebração, são 10 anos, né? É uma história aí bem longa, com muita dificuldade, mas no final a gente tem vários cases de sucesso para contar, né? Agradeço o convite para participar. Eu sempre fujo um pouquinho das redes sociais, mas agradeço o convite. Bom, esse desafio novo, né, foi um desafio que a Superintendência apresentou para mim e para o Rafael Rocha, né, que ele ocupava a posição de diretor regional junto comigo na diretoria de contratos. Esse desafio visa, Léo, a gente tentar continuar crescendo com a instituição. O INTS hoje, apesar de ele estar muito bem estabelecido nos seus estados, né, onde trabalham, onde a gente tem as nossas filiais que tocam aí inúmeros contratos, mas existe uma demanda muito grande de novos serviços, né, de novas cidades, novos estados e até um novo modelo de contratação para as organizações sociais aí no forno para acontecer. É um desafio imenso, que é continuar crescendo, né, dentro dessa estrutura que a gente tem hoje, crescendo com qualidade, crescendo com foco, com determinação, entregando o melhor resultado, entregando a melhor assistência, entregando os melhores serviços de tecnologia e informação para que o paciente consiga ter o melhor resultado de exame, ter a melhor avaliação. Então, assim, é um desafio conjunto, né, com as outras diretorias, e a ideia, na verdade, é a gente realmente buscar uma expansão dentro desse mercado hoje que a gente atua. O mercado de organização social, ele vem passando por alguns momentos de transformação, foram criadas alguns marcos regulatórios, né, para as organizações sociais. A própria lei de licitação também passou um pouco, algumas alterações recentemente, e existem novas ferramentas para a contratação desse modelo no mercado,
que a gente entende que é o caminho e o futuro para as organizações sociais. Existe uma movimentação muito grande hoje, os governos contratarem entidades através de um modelo novo que são as PPPs. Hoje, por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem alguns casos de sucesso. Então, o Hospital do Subúrbio, que é um caso fantástico do nosso estado, hoje é gerenciado por um grupo que envolve 2 players grandes de mercado, um da área de imagem e um da área de assistencial à saúde. E hoje a gente busca estar inserido também nesse mercado, porque a gente entende que existe todo um processo de transformação desses contratos de gestão, que antigamente eram convênios, viraram contratos administrativos, que agora são contratos de gestão, e esse modelo ele tende a evoluir. O INTS precisa sempre estar crescendo, né? E aí eu acho que a gente entra aí com essa diretoria, com a grande missão de tentar estruturar, estar presente nesse novo modelo, estar discutindo junto ao Congresso, junto a algumas iniciativas que nós estamos tendo sobre esse modelo de organização social. E tem muita coisa para acontecer aí nos próximos anos. Agora, Fina, por que essa divisão Sul, Norte e Nordeste? Você vai ficar responsável pela expansão Norte e Nordeste. É diferente a abordagem regionalizada? Como é que vocês pensaram isso? Hoje, a diretoria vai ficar dividida a princípios nesses estados, tá? Porém, nosso time de apoio vai ficar localizado em São Paulo. A gente está movimentando aí um local, um espaço, para a gente vai estar trazendo pessoas novas para estar apoiando a gente nesse desafio de expansão. Hoje, minha moradia é em Salvador, então daqui eu consigo gerenciar melhor, digamos assim, as oportunidades que estão mais próximas do nosso estado, e Rafael estando lá em São Paulo, mas isso não impede de repente, a gente precisar se envolver num processo lá em São Paulo, ou ele trazer uma oportunidade, como o próprio Sergipe, Aracaju, que o Rafael costurou desde o início. Então, assim, tem esse modelo, apesar de ter essa divisão, né, ele é meio fluido, meio híbrido, e a gente meio que vai estar trabalhando aí, completando uma área do outro. Entendi, mas assim, o Brasil, de fato, é um país de dimensão continental, né? São muitas diferenças de uma ponta a outra. E aí eu pergunto se tem mudanças assim no modelo mesmo de trabalho, nos modelos de gestão que o INTS faz, por conta da cultura local, do que acontece no Nordeste, do que acontece no Sudeste. É diferente a abordagem até para firmar novos contratos? Como é isso? Veja, a regra é única, né? A regra é a legislação que está imposta. Como todos sabem, o modelo de contratação através de uma organização social, ele passa por uma lei municipal ou uma lei estadual, que é a lei da organização social. Então, cada estado, cada município, ele tem a sua legislação, o seu formato. Lógico que segue digamos assim, uma orientação federal. Mas existem, sim, algumas diferenças entre municípios e estados, principalmente na questão legal, né? Determinada lei tem determinada exigência que o outro estado não tem. Os bastidores, o dia a dia de escrever o projeto, de submeter, de fazer visita técnica, a relação com os estados pós você ganha o contrato, que é onde se inicia essas relações, né? Depois que você pode sentar ali na mesa, depois que você é contratado, também tem grandes diferenças. Por quê? Porque cada estado tem uma maturidade diferente. A gente teve no estado de Goiás, é um estado hoje que esse modelo de organização social, ele é diferente, eu brinco que ele é um pouco diferente do resto do Brasil. É um estado que ele é muito avançado no sentido de acompanhamento dos contratos. Quando eu digo acompanhamento é porque hoje você efetua uma despesa, você tem 2 dias para lançar no sistema do estado aquela nota fiscal, aquela comprovação daquela despesa, e você tem outros estados que você presta a conta ao final do mês e o estado ou o município demora 3, 6 meses para fazer uma avaliação da sua prestação de contas. Então tem essa diferença entre a maturidade do tomador do serviço, que isso tem um impacto muito grande na execução. Tem a execução que você consegue uma performance melhor, você consegue entregar um resultado melhor, tem outros estados que a própria dificuldade do município ou do estado, a depender
de como ele esteja ali posicionado, ele faz com que a relação se torne mais morosa, mais difícil, com muitos entraves. E isso eu acho que traz um pouco para isso que você perguntou sobre a diferença. Na verdade, eu classificaria como a maturidade de cada estado de como gerir e fiscalizar os seus contratos. Agora, pensando nessa meta aí de expansão do Instituto para os próximos anos, o que é que você identifica que são os maiores desafios para alcançar isso? Pensando até os desafios para o corporativo aqui, o que é que a gente precisa se organizar, o que é que a gente precisa estruturar melhor para atingir esse objetivo aí? Veja, o contrato, eu brinco até com os outros diretores, não pode esquecer uma certidão. Uma maratona aqui. Verdadeira maratona que começa ali, desde a briga, se o edital está correto, se está escrito da forma correta, impugnações. Depois que essa maratona é vencida, existe um grande desafio, que é você implementar a qualidade e a marca INTS no serviço. Implantamos há pouco o Metropolitano, né? Ganhamos o contrato, implantamos, eu digo que é o mais novo contrato do INTS, né? E ali, quando você entra, você encontra inúmeras dificuldades para a gente impor o time, a velocidade, a qualidade, nossas ferramentas tecnológicas, nossos processos de trabalho, porque às vezes você pega uma unidade que não está madura o suficiente para a gente entrar com toda essa, digamos assim, esse aparato, né, de processos, procedimentos, tecnologia, conhecimento. Então, eu acho que para a gente continuar crescendo, a gente precisa ter uma atenção muito grande na manutenção da qualidade dos nossos serviços, né? Hoje a gente tem uma grande dificuldade, que é ao entrar no contrato, a gente estruturar a operação, que seria conseguir botar o contrato de pé e executar aquilo ali e entregar. Eu brinco muito que é o seguinte, quando está na mão do ente público, apesar de existir as fiscalizações, mas algumas concessões são atribuídas, são dadas, até pela dificuldade do Estado ou município gerir, porque a máquina é muito grande. Agora, quando você transmite essa operação ou passa essa operação para a organização social, meio que a chave vira e no outro dia todo mundo quer que o alvará, que os médicos, que o sistema prontuário, que tudo esteja 100%, e a gente sabe que tem um tempo de amadurecimento das rotinas das pessoas. Então, essa é uma dificuldade que eu entendo hoje grande no nosso processo, que é a implementação pós-licitação, né? Como a gente tem amadurecido, tem tentado vários formatos de trabalho. Parabenizo Luciana, que vem aí nessa trajetória junto comigo há um tempo, né? E hoje ela até assume a posição antiga, que era minha diretora de contratos, acho super justo, uma pessoa que se dedica aí muito ao INTS. E ela tem essa missão de como orquestrar todas as áreas para que a gente tenha sucesso nessas implantações. Então, eu acho que esse é o caminho aí para a gente conseguir não só ganhar o contrato, mas conseguir manter, né, digamos assim, os contratos existentes. Aproveitando então a oportunidade, aqui no Conexão a gente conversa com o público geral, o público externo, que quer saber mais sobre o INTS, mas a gente conversa também com o colaborador, quem faz o INTS acontecer. Então, eu queria te ouvir um pouco o recado que você poderia passar para essa turma, para esse time todo, sobre esse novo momento que o Instituto está vivendo e vai avançar ainda mais, né? Qual é o recado que fica para o que vem pela frente, como as pessoas podem se preparar aí para o trabalho? Veja, Léo, o INTS, eu tenho muito orgulho de trabalhar no INTS, né? Praticamente aí são uma década de história, de dificuldades e de acertos, de erros, de melhorias. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a novas mudanças, a novos desafios. O INTS, a gente muda muito. A gente já teve períodos muito difíceis, né, com os contratos, a gente tinha contratos muito pequenos. Hoje a gente é uma instituição bem robusta. Então, uma coisa que eu acho e que eu vejo e que é um diferencial muito grande é o cuidado que a gente tem com nossos colaboradores. A gente tem dezenas de programas, a gente tem dezenas de iniciativas junto aos colaboradores. Então, eu acho que cada um tem que olhar um pouco para o que ele pode contribuir com o crescimento do INTS. Não basta só o Fábio ir lá, abrir um mercado, disputar um grande processo, a gente ganhar.
se o meu técnico, o meu faxineiro, o meu auxiliar de serviços gerais, o pessoal da alimentação, o pessoal da segurança não fizer o seu papel ali na ponta. Então, é uma grande engrenagem que a gente precisa muito do colaborador que está na ponta. Então, o meu recado é: faça com amor, faça seu trabalho com amor. Não vá só pelo salário no final do mês, né? Quando a gente vai só pelo salário do final do mês, eu tenho sempre uma máxima que o resultado do trabalho não aparece, né? Porque a gente fica ali muito insatisfeito, enfim. Então, assim, trabalhe com amor, trabalhe com dedicação, se entregue o seu melhor. E acho que isso ajuda não só ao seu trabalho aparecer, você fazer, você trazer isso de uma forma diferente, como também ajuda a instituição a crescer. Então, quanto mais forte, quanto mais adensado no mercado nós estivermos, existem muitas oportunidades de crescimento na organização. Então, quanto mais contratos, mais hospitais, mais unidades que a gente for o gestor, mais oportunidade tem daquele analista, daquele técnico se desenvolver para uma posição de coordenação, para de gerência. E eu vejo a organização muito com o olhar de desenvolvimento dessas pessoas. Dentro da instituição, a gente pode pensar vários exemplos de pessoas que, através desse olhar do NTS, a gente conseguiu desenvolver. São pessoas hoje que ocupam posições de destaque na organização. Então, eu acho assim, se dediquem, entregue seu melhor, que com certeza o seu resultado será muito maior do que você espera. Agora, você chegou aqui 10 anos atrás no INTS, quando tudo era mato ainda, muito pequeno o Instituto. E aí, eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória. Imagino que diversas funções você já teve que desempenhar aqui no Instituto, até chegar hoje à diretoria de projetos. O que é que foi essa trajetória de Fábio Shinamori no INTS? Bom, quando eu cheguei aqui, basicamente a gente tinha uma sala muito pequena, né? E meio que a gente gerenciava quase todas as áreas, né? Já ficou comigo RH, DP, TI, qualidade, projetos, contratos, gestão de unidades. Então, meio que, à medida que o NTS ia crescendo, que a gente já não conseguia mais abraçar, começou a se formar as diretorias. Então, veio lá a diretoria de tecnologia, precisou a gente avançar nessa área, se desenvolveu e trouxe o Luciano. A gente não tinha jurídico interno na época, e aí a gente tinha escritórios terceirizados, e aí começou a crescer muitas demandas jurídicas. Aí se criou a diretoria de Rodrigo, que é a diretoria jurídica, a diretoria do Murilo também. A gente não tinha uma diretoria internalizada na época, então a gente tinha um apoio assistencial que era dado às unidades. E aí se cria a diretoria do Murilo também, que é uma diretoria fantástica hoje aí que consegue implementar grandes cases de sucesso na área médica, enfim. E aí se vai criando e dando corpo ao INTS. Então, acho que hoje aí meio que quase todas as áreas meio que nasceram ali dentro da diretoria, que era a antiga diretoria de projetos, depois virou diretoria de contratos, né? E aí foi onde a gente realmente conseguiu atingir digamos assim, essa maturidade profissional que o INTS tem hoje, onde a gente consegue ter o diretor-geral, as diretorias corporativas, de fato, cada uma cuidando do seu assunto, da sua demanda, né, focado ali na entregar o melhor resultado dentro daquele guarda-chuva que ele tem. Um traço muito forte do INTS, para quem conhece já o Instituto, é a humanização. O foco nas pessoas, não só no colaborador, mas também quem está na ponta lá, o paciente que vai receber o serviço, o atendimento. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso na expansão. Como é que mantém esse traço forte, né, apesar do crescimento do Instituto? Veja, na época do Covid, né, a época da pandemia, foi a época que a gente mais abriu leito dentro do INTS. Explodiu de hospitais de Covid. E era uma preocupação muito grande que a gente tinha, não só com o paciente da ponta, que precisa receber um atendimento de qualidade, como o próprio do colaborador. Então, o primeiro passo que a gente teve, após aí o primeiro ano e de muita dificuldade, a gente criou o INTS Reconhece, né? Ou seja,
A gente reconhecia, diante de toda a dificuldade, de uma doença completamente desconhecida, a gente começou reconhecendo os profissionais que estavam na ponta, né? Então, por aquele médico lá do contrato de Itumbiara, longe pra caramba aqui da sede, a gente começou a valorizar e reconhecer esse profissional da ponta que largava a sua família para dar dentro de um leito de UTI. Então, acho que depois que a gente passa desse processo inteiro, né, de pandemia, e a gente chega nesse estágio que a gente está hoje, que foi também uma ruptura muito grande dentro da instituição, a gente precisou crescer, mesmo não estando tão estruturado para tal, mas era uma demanda de posicionamento de mercado, a gente precisava crescer porque as oportunidades estavam acontecendo, apesar de ser uma pandemia, mas existiam muitas oportunidades aparecendo ali naquele mercado e era, digamos assim, um caminho, um fluxo que a gente teria que pegar de qualquer forma para poder expandir o INTS para outros estados. Então, como entregar a qualidade ao paciente? Veja, passa muito por seleção das pessoas, né? A gente tem que ter pessoas aí na ponta, nos hospitais, pessoas que realmente consigam fazer essa entrega. Capacitação dessas pessoas. Acho que hoje, principalmente a diretoria do Murilo, a gente desenvolveu agora um programa de atenção continuada, né? Um programa que a gente visita todas as unidades, levanta todas as dificuldades operacionais que aquela unidade tem para entregar um serviço de qualidade. Então, acho que o caminho, Léo, é tentar se cercar de boas práticas, né, de acompanhamento, de gestão, de treinamento, desenvolvimento, para que na ponta o médico, o enfermeiro, o técnico consiga entregar uma melhor qualidade àquele paciente que ali busca o nosso serviço. Você falou sobre os modelos de gestão e tal, e mencionou o PPP. Tá no radar do INTS fazer parceria público-privada? Veja, não queria antecipar nada ainda, mas tá no radar sim. A gente fechou uma grande parceria com dois grandes players desse mercado. Tá? A gente está num alinhamento muito grande, né? Eu não queria divulgar os nomes ainda, mas deixar primeiro acontecer. Mas estamos no radar, vamos participar agora, ia ser agora no mês de junho, mas foi suspenso o pregão, será agora em julho, e estou muito confiante de ser o primeiro contrato de 30 anos que o INTS vai ter dentro desse formato de PPP. É um contrato aí que vai realmente ser um marco aqui dentro, uma mudança muito grande, um setup novo, para um mercado novo que está se abrindo. Espero voltar em agosto aí nas news, divulgando aí esse novo breve, feito. Novidades em breve. Eu queria falar um pouco também sobre sua formação, né? Certo. Eu fiz o dever de casa, fui pesquisar um pouco mais quem é Fábio Finamori lá no Google, e o Google entregou um pouco da sua dissertação de mestrado, você é mestre em administração. E a sua dissertação já foi nessa área de terceiro setor. O que foi exatamente que você estudou ali? Veja, Léo, eu sou formado em administração, né, de empresas, e desde o início eu começo a trabalhar numa entidade, na época, que era a Federação das Indústrias, que trabalhava muito com recurso público, né? Agora era um foco diferente, tá? Era um foco baseado em desenvolvimento de arranjos produtivos locais. O que são os arranjos? Seriam aqueles grupos de fruticultura, apicultura, indústria, metal mecânico. Nessa época a Ford estava crescendo muito aqui na Bahia, tinha implantado sua indústria e tinha toda aquela cadeia de fornecedores que precisavam ser desenvolvidos. Então eu entro na Federação das Indústrias, muito jovem ainda, ali na posição de analista, e ali eu desenvolvo uma carreira até assessor, né? Que seria, lá na época era ASDEM, era Assessoria de Desenvolvimento, e nesse desenvolvimento a gente implanta um escritório de projetos que tomava conta aí de grande parte dos projetos na época da federação, através do IEL. Me desperta um interesse em fazer mestrado, né? E aí eu fiz um mestrado em parceria, o ITA, em parceria com o Senai Cimatec, na época. E ali a gente começa a avaliar
meu projeto, na verdade, de estudo, era avaliar a maturidade das entidades que trabalhavam no terceiro setor, né? Então, a gente faz um comparativo aí entre as federações das indústrias e, no final, ali, a gente classifica com grau de maturidade cada federação dessa, baseada na sua forma, estrutura de trabalho, enfim. Com base, então, nesse seu estudo, mas também na sua bagagem aqui no INTS nesses últimos anos, o que é que você pode dizer que é indispensável para uma organização social atingir esse grau de maturidade na gestão de projetos? Primeiro ponto, quem trabalha com recurso público é transparência. A gente precisa ter um grau de transparência muito grande. Tanto é que daí se vem hoje uma grande força das organizações que se criaram o compliance. Então hoje todo mundo, empresa grande, de grande porte, que não tiver um compliance, né, é difícil hoje. Então a transparência eu diria que é o primeiro grande vetor para se estabelecer nesse mercado. Transparência das contas, transparência dos processos, que lidar com o recurso público é muito complexo, né? São várias instâncias de fiscalizações, são várias formas de fiscalizações. Primeiro, a transparência. Segundo ponto é conhecimento. Você tem que conhecer aquela legislação, você tem que saber a forma que você pode aplicar aquele recurso público, o formato de contratação dos prestadores de serviço, formato de contratação e de execução daquele objeto que você foi contratado. E a última perninha seria a prestação de contas, ou seja, para cada real gasto com recurso público, você tem que ter a preocupação que aquele dinheiro não é seu, né? Aquele dinheiro é da União, é do Estado, é do município. Então você tem que ter ali uma nota, você tem que ter as certidões, você tem que ter ali o relatório da execução de serviço, atestando que aquele serviço foi prestado. Então, eu diria que hoje transparência, a parte da legalidade e a parte da prestação de contas são os três pilares bem importantes aí nesse ambiente que a gente trabalha com recurso público. A gente está chegando no finalzinho, mas eu tenho ainda uma pergunta, uma curiosidade, puxar um pouco aí da sua memória. Dessa sua trajetória aqui no Instituto, muita coisa aconteceu, teve uma pandemia no meio. Eu queria saber qual é a memória mais forte vivida que você tem aqui no INTS, que de fato vai ficar, né, de legado, de aprendizado, vivência com toda a turma aqui. Rapaz, é engraçado, né? A vida como né? A gente ganha um contrato, a primeira UPA do INTS. Não foi nem na pandemia, foi muito tempo atrás. A gente ganhou a primeira UPA do INTS, era a UPA de Brotas, tá? Salvador. Todos sabem, Luciana era a diretora da DAS nessa época, né? Luciana a gente não tinha nenhum tipo de relação com Luciana. Então, um dia, a UPA, a gente recebeu ali uma dificuldade. A gente nunca. A primeira UPA que a gente tinha feito a gestão, na verdade, era no Espírito Santo, uma UPA discreta, um contrato discreto. E a gente conseguiu a primeira UPA na nossa cidade, onde o INTS era fundado. Então, uma dificuldade imensa, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje. E um dia eu e o Alan chamado lá e tomamos uma senhora chamada da Luciana na época. Luciana Peixoto. Que hoje é nossa diretora de contratos. De contratos. Tomamos uma senhora chamada lá em virtude da dificuldade que o INTS tinha sobre a operação, né? Na verdade, era tudo muito novo, os processos, a gente estava ali meio que engateando nesse cenário, né, de fazer gestão de unidades. Acho que dali para frente, meio que a gente tomou o pé de fato aí das operações, caiu para dentro e hoje o resultado dessa estrutura que a gente tem hoje aqui. Então acho que um fato que marca é a primeira unidade ali, a gente chegou perto de não ter o sucesso na execução daquele projeto. Chegou muito próximo, mas com muito trabalho, com muita dedicação, a gente conseguiu reverter. Hoje a unidade passou por muito tempo, se botar no Google, ela é a UPA mais bem avaliada em serviço que tinha. Então, assim, a gente realmente conseguiu virar e até hoje esse contrato permanece com a gente.
Depois de 10 anos, muito tempo aí na estrada, o que é que motiva ainda, Fábio, a atuar aqui no INTS? O que é que ainda faz brilhar os seus olhos nessa atuação, nessa vida louca que é correr esse Brasil todo aí, implantando esses contratos, esses modelos? Veja, eu respondi até uma pergunta parecida esses dias a uma pessoa que me fez, poxa, mas vocês já estão tão grandes, o que é que move ainda, né? Na verdade, eu acho que é o desafio por continuar fazendo mais, né, dentro do nosso segmento. Acho que a gente ainda tem muito a entregar, a INTS ainda tem muito a crescer. Né? Acho que participar de grandes feitos no nosso país, exemplo de uma grande PPP, de um grande complexo hospitalar, estruturar isso, acho que é uma contribuição ainda que eu tenho convicção que eu vou conseguir fazer e vou conseguir entregar à instituição. E com isso, acho que a instituição consegue entregar também, dentro da nossa filosofia, a população, que é quem realmente utiliza nosso serviço. Então, o que me move hoje são grandes desafios, assim, por exemplo, uma estruturação de um grande processo desse, para a gente conseguir estar ali entre os grandes players de um país como o nosso, que tem uma diversidade gigantesca, uma extensão gigante, e entregando para o país algo de relevância, um serviço de saúde de qualidade. Acho que isso é o que me move ainda, e é o que brilha ali né, os olhos para a gente continuar ali. Ontem eu estava em São Paulo, cheguei ontem quase 11 horas da noite, para hoje estar aqui bem cedinho com você, tomando esse café e batendo esse papo. Mas o porquê disso tudo é conseguir entregar um serviço melhor à nossa população. Acho que esse aí é o que mais me motiva. Senhoras e senhores, Fábio Finamori, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Uma aula aqui, né? A gente pode até vender esse conteúdo se quiser, gestão, projetos. A gente fica por aqui, a gente volta no próximo episódio com mais um conteúdo, com mais um convidado. Se você tem uma dúvida, uma crítica, uma sugestão de pauta, entre em contato com a gente no comunicação@ints.org.br. Beijo no coração, abraço e até a próxima. Até.